A visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. Você percebeu aí, nesse capítulo 4, quantas vezes a expressão trono aparece? Deu para perceber, né? Quantas vezes nós lemos a palavra trono? Porque, na verdade, o capítulo 4, João, ele tem uma visão do trono. Ele sobe aos céus, ele vai aos céus e ele tem uma visão do trono. No versículo 1, ele diz que isso aconteceu depois destas coisas. Diz assim, verso 1, depois destas coisas. A pergunta é, que coisas são essas que ele diz que foi depois delas, né? Então, essas coisas descreve o quê? Descreve as mensagens, as 7 mensagens que foram enviadas às 7 igrejas, as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas. Então, foram depois dessas mensagens da igreja. Então, possivelmente, o que vai acontecer aqui a partir do versículo 14, perdão, do capítulo 4, tem a ver com aquilo que estará acontecendo depois da era da igreja, amém? Depois dessa dispensação, que é chamada de dispensação da graça, ou de dispensação eclesiástica. Por que dispensação eclesiástica? Eclesiástica vem de eclésia, ou eclesia, que é igreja em grego. Então, dispensação eclesiástica significa dispensação da igreja. Então, esse período agora, desde Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, até o tempo que Jesus voltar, é chamada de dispensação eclesiástica. Por quê? Porque é a dispensação da igreja. É o tempo em que Deus está reunindo em um só corpo, judeus e gentios, que creem em Jesus, numa família chamada igreja. Amém? Então, ele diz, depois dessas mensagens que foram enviadas às 7 igrejas. Ele diz, no versículo 1 a 1 ainda, que ele viu uma porta aberta no céu. Ele diz assim, eis não somente uma porta aberta no céu. Ele viu uma porta aberta no céu, mas não apenas isso. Ele também ouviu uma voz que o chamou. E foi a voz do próprio Jesus, verso 1. Uma voz que chamou e disse, sobe para aqui. Amém? Diga aleluia. Aleluia. Coisa poderosa, né? Sobe para aqui. E quando ele ouve essa voz, a Bíblia diz no versículo 2, que ele encontrou-se imediatamente no Espírito. Olha essa expressão. Não sei se em Bíblias diferentes, talvez você tenha diferentes versões aí, tem alguma coisa que seja um pouquinho diferente disso. Mas no versículo 2, da Revista e Atualizada de Almeida, diz assim, imediatamente me achei em Espírito. Tem alguma versão que seja diferente disso? No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, né? Imediatamente me achei em Espírito, né? Então, ele se acha imediatamente, logo, de forma rápida, em Espírito. E isso é maravilhoso, queridos, porque a Bíblia nos mostra que João estava em uma constante comunhão com o Senhor, que não foi difícil para ele estar imediatamente. Essa expressão é forte, imediatamente em Espírito. Porque o que nós vemos nesses dias são pessoas, alguns de nós, que talvez seja fácil para estar imediatamente na carne. Não é verdade? Que talvez seja fácil para estar imediatamente na alma, nas emoções. Mas a Bíblia diz que não foi assim com João. Ele tinha tanta comunhão com o Senhor, tanta comunhão com o Espírito do Senhor, que quando o Senhor falou, vem, ele ouviu claramente a voz do Senhor, e a Bíblia diz que imediatamente ele já estava no Espírito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Imediatamente ele já consegue entrar nessa dimensão onde a realidade espiritual é mais real do que a realidade física. Imediatamente ele consegue entrar nessa dimensão onde o mundo espiritual é tão real, é tão tangível, é tão perceptível como é o mundo físico. Porque uma coisa que aconteceu quando houve a queda, irmãos, é que o ser humano, ele ficou muito dependente dos seus sentidos. Ele ficou muito dependente do seu físico. Ele ficou muito dependente da sua alma, das suas emoções. E ele ficou muito dependente dessas manifestações físicas e dessas manifestações emocionais.
E às vezes até confundindo as manifestações emocionais com as manifestações espirituais. Então o homem ele ficou muito nessa transição entre carne, corpo, a parte física e a alma. E praticamente nada, zerado, né? Nessa questão espiritual. Quando Jesus restaura isso em nós a partir do novo nascimento, quando você entrega a sua vida a Jesus, que você recebe a ressurreição espiritual, que você passa a ter vida espiritual, você não deve ficar transitando somente nessa esfera física e nessa esfera da alma, mas você tem que entrar no nível maior, para que você entre na realidade espiritual, para que você, como João, de tanto desenvolver uma comunhão com o Espírito de Deus, você também possa se achar imediatamente no Espírito. Amém? De tal maneira que quando nós falarmos de coisas espirituais, de tal maneira que quando nós vivenciarmos coisas espirituais, aqueles que se acham imediatamente no Espírito, eles conseguem entrar rapidinho nessa dimensão. Porque já estão tanto conectados, movidos pelo Espírito, que eles conseguem, digamos assim, ligar rapidinho o seu espírito. Entrar rapidinho nessa dimensão espiritual. Como estão entendendo? Então a Bíblia diz que João, ele ouviu a voz do Senhor só para cair. A Bíblia diz, imediatamente eu me achei em espírito. Então essa palavra imediatamente aqui, é uma palavra-chave para nós hoje. Imediatamente encontrar-se no espírito. Amém? Diga para o seu irmão assim: nós não podemos ter dificuldade como cristãos, como discípulos de Jesus, de nos achar imediatamente em espírito. Amém? Agora nós devemos ter o cuidado para nós não nos encontrarmos imediatamente na carne ou imediatamente na alma. Porque se nós vivermos mais na dimensão do físico, quando alguém pisa no nosso pé, a gente entra imediatamente na carne. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Acho que talvez o Edes entendeu mais do que todo mundo, porque eu pisei forte no pé dela. Eu queria ilustrar isso de verdade. Se tivesse, teria sido teu. A manifestação não foi rápida. Mas escute o que eu quero dizer. Vocês estão entendendo, gente? Nosso desafio é esse, porque muitos de nós temos a facilidade de estar imediatamente na carne, ou de estar imediatamente na alma, que é a esfera das emoções. Ser um crente carnal, pastor, eu posso ser um crente carnal? Paulo diz que pode. A gente pensa que somente o não crente é carnal. Não. Tem crentes que são salvos em Jesus, porque a salvação é graça, mas são ainda carnais. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 3. Lembra disso? Ele disse: eu não pude dar para vocês alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. 1 Coríntios capítulo 3, pode se conferir na sua Bíblia. Eram crentes, mas eram crentes carnais. Podemos ser crentes e sermos crentes almáticos, que vive na dimensão da alma. A alma é a dimensão das emoções, a dimensão da vontade, a dimensão dos sentimentos. A dimensão da alma é aquela dimensão que você faz o que você sente vontade de fazer. É a dimensão da emoção. Não estou sentindo vontade de orar. Não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Eu não estou sentindo de Deus. Você usa essa expressão, né? Eu não estou sentindo de Deus. Queridos, essa é a dimensão da alma, dos sentimentos. Você não tem que sentir para fazer as coisas que a Bíblia diz que você tem que fazer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem que fazer porque você é um crente espiritual, e você não se move pelo que você vê, você não se move por aquilo que você sente, mas você se move por aquilo que você crê. Vocês estão entendendo? Diga assim: como crente espiritual, eu não me movo por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu toco, por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Vocês estão entendendo? Então expresse-se aplaudindo o Senhor Jesus. Amém? Então, é a dimensão de achar-se imediatamente no Espírito. Diga glória a Deus. Aí a Bíblia fala então que João vai ter a visão do trono. Ele vai ter a visão do trono. E é do trono, queridos, que procedem todas as coisas.
O trono aqui é o centro do universo. Por que o trono? Porque o trono, Deus está usando uma linguagem para que a gente entenda. O trono representa que tem alguém sentado nele, a gente viu isso, que é rei, que é soberano sobre o universo, sobre tudo que é criado. Então existe alguém sentado neste trono. Então quando a Bíblia fala o trono, aponta para o rei do universo, o nosso Deus. Amém, queridos? Então o trono, ele é o centro do universo, e é do trono que Deus governa, e é do trono que Deus age. Diga amém. Quando você vê na Bíblia as pessoas que tiveram a visão do trono, você vai perceber que ninguém teve a visão do trono sem ser transformado. Ninguém. Quando alguém tem a visão do trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que é rei, essa pessoa experimenta uma transformação na sua vida. Todos que tiveram. Por exemplo, quando você lê Daniel capítulo 7, versículo 15 a 16, você vai perceber que Daniel, ele vai ficar alarmado, ele chega a ficar sem forças depois que ele tem a visão de Deus no trono. As suas forças descaem. Você lê o texto de Daniel, você vê que ele chega a cair. Quem já leu isso? Quem já leu? Ele chega a cair. E aí ele fica um tempo, ele chega a ficar tão desfalecido que ele chama isso de enfermidade. Eu fiquei enfermo. Mas não é uma enfermidade física, é porque ele foi tão impactado pela visão do trono que o seu corpo humano, ele sente aquilo. Nós estamos entendendo? Isaías capítulo 6 diz que o profeta Isaías também teve a visão do trono. Ele viu Deus assentado no alto sublime trono depois da morte do rei Uzias. E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele tem a visão do trono, ele é confrontado com a santidade de Deus, e mesmo sendo um profeta de Deus, ele olha para dentro de si e vê a sua condição, porque diante do padrão de Deus tão elevado, ele vê o quão necessitado de Deus ele era. Ele se prostra diante do Senhor. A Bíblia diz, você conhece a história, Deus toca nos lábios deles, através do anjo, com a brasa do altar, purifica, não é? Aquele profeta, e envia ele às nações. Ele passa a ser enviado a todas as nações a partir daquela visão que ele tem do trono de Deus. Vocês estão entendendo? Em Ezequiel 1, 26 e 28, diz também que Ezequiel, ele ficou echatalado e ele caiu por terra. Ele cai no chão também, quando ele teve a visão e ele viu Deus assentado no trono. Então todas as pessoas que tiveram essa experiência foram poderosamente transformadas. O apóstolo Paulo, ele viu Jesus. E claro, embora aqui no texto não fale a menção do trono, mas como eu estou falando, o trono é uma representação de Jesus, não é o trono em si. O que importa não é o trono em si. O trono representa que existe ali um rei. Amém? E esse rei é o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, quando Paulo viu Jesus, ele cai do cavalo. Ele é tão impactado por aquela visão, por aquela luz, que ele ficou cego durante 3 dias. Quem já leu isso na Bíblia? Atos capítulo 9. Então, impossível, queridos, termos a visão do trono de Deus, termos a visão do Deus que está sentado no trono, do Deus que é rei, e não sermos mudados, e não sermos transformados. Vocês tiveram essa visão em algum grau. Quando vocês se converteram a Jesus, é como Jesus disse para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo, que revelou a você a sua necessidade de um Salvador, que é Jesus. Foi o Espírito Santo que revelou a você, no seu coração, o trono de Deus. E quando você teve esse encontro com Deus, o Rei de todo o universo, com Cristo Jesus, você foi salvo, e você foi liberto, e você foi transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. O mesmo poder que transformou Isaías, que transformou Daniel, que transformou Ezequiel, que transformou Paulo, transformou você e a mim. Amém? E cada vez, não somente aquela primeira vez, mas cada vez que você tem a visão do trono, e que Deus abre o céu para você, como abriu para João, mesmo depois da sua conversão, como abriu para Paulo lá em 2 Coríntios 12, depois da conversão dele. Ou seja, quando Deus repete isso, dando a você outras oportunidades de ter a visão do trono, você experimenta outros níveis de transformação, de mudança, de crescimento em Deus. Ninguém
permanece o mesmo depois de ver o trono. Diga para seu irmão: ninguém permanece o mesmo depois de ver o trono. Amém? Podemos ver em Apocalipse, nesse texto que nós lemos aqui, 3 categorias de seres que habitam diante do trono de Deus. Você percebeu aqui que existem 3 categorias dos seres que habitam ali diante do trono de Deus. Quais são essas 3 categorias? E cada uma delas tem uma aplicação e uma representação para nós. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então quais são as 3 categorias? A primeira categoria são os anjos. O texto diz que existem anjos diante do trono de Deus. Amém? A segunda categoria são os seres viventes. Os 4 seres viventes. Lembra que nós lemos isso aqui? A gente vai voltar daqui a pouco para o versículo. Quais são os 4 seres viventes? Aqueles que têm 4 rostos. Amém? Rosto do leão, rosto do novilho ou do boi, rosto da águia e rosto do homem. Eu não falei na ordem, né? Acho que é rosto do leão, do novilho. Isso. Ok? São esses 4 rostos, os 4 seres viventes, que estão também descritos em Ezequiel 1:10. Se você quiser anotar, anote aí. Os mesmos que aparecem aqui nesse texto, em Apocalipse 4, versículo 5, também aparece em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Olha como a Bíblia ela se complementa. Capítulo 10 de Apocalipse. De Ezequiel sim. Capítulo 10, versículo quanto? Não lembra? Mas capítulo 10 também fala. Mas em 1:10 eu lembro perfeitamente que fala claramente lá, Ezequiel 1:10, desses 4 seres viventes. Amém, queridos? Obrigado, Inês. Você pode procurar também esse texto de Ezequiel capítulo 10, que também fala sobre os 4 seres viventes. São os mesmos que estão aqui em Apocalipse. Amém? E a outra categoria de seres que habitam diante do trono são os 24 anciãos. Os 24 anciãos. Então observe, nós temos o trono, nós temos alguém que está sentado sobre o trono, que esse alguém é tão sublime, tão glorioso, que João nem ousa descrevê-lo aqui, nesse primeiro momento. Ele não diz Deus, Jesus, ele diz alguém. Por quê? Porque Deus ele é indescritível. Amém? Nós procuramos palavras em nosso vocabulário humano, meus irmãos, mas o nosso vocabulário humano é muito pobre, é muito pequeno para descrever toda a magnitude, toda a grandeza do nosso Deus. Por mais que a gente tente elaborar em nosso vocabulário humano, ainda é pouco para expressar tudo o que Ele é. E João diz, existe alguém assentado no trono. Né? É como se eu dissesse assim, olha gente, essa visão é tão grande que eu estou tendo aqui, que eu não consigo descrever isso. Eu vou dizer para vocês que tem alguém. Aleluia. Eu vou ver esse mistério, meu irmão, você também. Possam ver? Ele diz, desses 4 seres. Agora, irmãos, esses seres, ao estudarmos as suas categorias, isso nos ajuda a perceber como nós podemos também viver diante do trono. Porque o texto diz que esses seres estão diante do trono. E nós, profeticamente, também estamos diante do trono. Amém? Todos nós, diga assim, eu estou diante do trono de Deus. Eu vivo diante do trono de Deus. Então, quando você analisa essas 4 categorias de seres que estão diante do trono, isso tem uma aplicação na minha vida hoje. Porque, irmão, escute isso. O problema é quando você estuda os livros da Bíblia como algo distante da nossa realidade. O problema é que muitas pessoas estudam Apocalipse, assim, colocando Apocalipse distante. E aí, por ser distante da nossa realidade, a pessoa perde o interesse por estudar. Mas por que Deus diz que existem esses 3 seres que estão diante do trono? Porque cada um deles vai representar o que nós precisamos estar, como nós precisamos estar diante do trono. Amém? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, os anjos estão diante do trono. Como é os anjos? O que os anjos fazem? Isso representa como você vai viver diante do trono. Como é que a gente vai comparar os anjos com os homens?
É possível comparar? É possível comparar esses seres com nós. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 17, que a mesma medida dos anjos é a mesma medida do homem. Quem pode ler para mim? Apocalipse 21, 17. Como? A mesma medida, a mesma forma de medida, o mesmo padrão de medida. Mesmo padrão. Ou seja, os anjos têm uma forma, uma medida semelhante à nossa. Olha aí. Seu muro de 144 côvados. Côvados é essa medida aqui, ó. Era a medida da época, né? Para você entender. Do cotovelo à ponta dos dedos. Que numa pessoa comum, a minha deve dar mais. Mas numa pessoa comum, aproximadamente 45 centímetros, 45 a 50 centímetros. Entendeu? Então, quando você fala assim, 2 côvados, você lê na Bíblia assim, 2 côvados, aproximadamente 90 centímetros a 1 metro. Tinha quantos côvados aí? 44. 44? De 144. 144. Então, aproximadamente, dividindo isso por 2. Conforme a medida de Daria quanto, Josimar? 7, 2. Aproximadamente 70 metros. Tirando 5 centímetros, né, porque são 45 centímetros aproximadamente, 70 metros. Então, 144 côvados é aproximadamente 70 metros. Por quê? Porque um côvado é essa medida aqui, ó. Eles mediam assim, era uma forma de medida que eles tinham lá, do cotovelo até a ponta dos dedos. Então, uma medida padrão, eles já faziam padrão, já tinha um côvado padrão, que era aproximadamente 45 centímetros ou 50 centímetros. Meio metro. Continua. conforme a medida de homens, que é a de um anjo. Vocês prestaram atenção aí? A medida do homem, ele diz, é a mesma da do anjo. Por isso que você vai ver na Bíblia, com certeza você já viu, anjos se confundindo com seres humanos. Já leu isso na Bíblia? Você já leu quando Abraão recebeu a visita dos anjos, que foram em forma humana? Jesus com os anjos, os 3 em forma humana, Jesus numa teofania. Quando Jesus aparecia no Antigo Testamento, isso é chamado na linguagem teológica, no jargão teológico, de teofania. O que é uma teofania? É a aparição de Jesus no Antigo Testamento, antes dele encarnar, mas ele aparecia no Antigo Testamento em forma humana. Ele apareceu a Ló, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Gideão, ele apareceu a Josué. Amém? Isso é chamado de teofania. Ele tomava uma forma humana. E quando ele veio acompanhado de anjos, os anjos também tomavam uma forma humana. E comiam, irmãos. A Bíblia diz que Abraão preparou uma comidona para eles. Eu queria estar lá para comer aquele banquete lá. Já leu isso na Bíblia? Preparou um novilho. E os anjos comeram, Jesus também comeu. Jesus comeu com eles. Os anjos comeram. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes na Bíblia, anjos foram confundidos com seres humanos. Anjos foram confundidos com seres humanos. E muitas vezes, deixa eu falar algo para você. Deus envia um anjo para você, você pensa que é um ser humano e é um anjo que está cuidando de você. Às vezes, o carro quebra na estrada, não passa ninguém, o pneu furou, não tem como fazer. Deus manda um anjo lá, com forma humana, lhe ajuda. Sabe, para que pessoa abençoada, não era uma pessoa, era um anjo, irmãos. Por exemplo, a Bíblia nos fala, queridos, em Josué capítulo 5, versículo 13, que quando Deus enviou o anjo para Josué, Josué confunde um anjo com um ser humano. Ele chega e diz assim: você é dos nossos inimigos. E o anjo diz o quê? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí ele se prostra, né? Ele se prostra e adora. E aquele anjo só recebe aquela adoração porque numa teofania, na verdade, aquele anjo não era um anjo das outras categorias, era o próprio Jesus em uma teofania. Por isso que ele permite que Josué se prostre diante dele. Estão entendendo? Porque os anjos não permitem que ninguém o adore. Você vai ver isso em Apocalipse. João teve uma visão tão gloriosa que ele se prostra diante de um anjo para adorar, e o anjo levanta. Ele: não faça isso não. Levante, porque eu sou servo igual você. Quem já leu isso em Apocalipse? Amém? Então, nenhum anjo de Deus aceita adoração. Por isso, toda tentativa de adorar anjos é idolatria. Nenhum anjo verdadeiro de Deus aceite que ninguém o adore. Se alguém ensinou para você a cultuar anjos, a adorar anjos, a orar anjos, a chamar pelos anjos como adoração,
isso é idolatria e é pecado na Bíblia. Anjos verdadeiros nunca aceitam adoração, eles sempre apontam para Cristo. Quando João se prostrou diante do anjo para adorar, que ele teve uma visão tão gloriosa, porque um anjo é um ser bonito. Ele teve uma visão tão gloriosa que ele cai de joelhos e adora o anjo. O anjo vai lá e levanta, ele levanta. Adore a Deus, porque eu sou servo igual você. Eu sou conservo com seus irmãos. Amém? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que algumas pessoas, você pode conferir isso na sua Bíblia aí, ó. Hebreus 13, versículo 2. Algumas pessoas sem perceber, sem saber, hospedaram anjos. A pessoa, você hospeda alguém sem saber, e você está hospedando um anjo de Deus lá? Entendeu? Você pode hospedar um anjo de Deus na sua casa. Literalmente, não estou falando anjo no sentido figurado, não, estou falando literalmente. Algumas pessoas hospedaram anjos sem saber que era anjo. Um deles foi Ló. Quando os anjos foram na casa de Ló, você lembra disso? Ele não sabia que era anjo. Que eram homens enviados por Deus, mas eram anjos que foram lá para livrar da morte. Então, os anjos podem se confundir com seres humanos, os anjos podem ser comparados com seres humanos, como eu falei, muitas vezes Deus envia anjos aqui na terra em forma humana, para nos dar livramento em algumas coisas. A gente pensa que é um ser humano, mas não é, é um anjo. E a experiência de Côncio é uma experiência que pode ser muito possível, isso aí que ela falou. Amém, gente? Quantos estão entendendo? Amém. Muito bem. Então, a grande característica dos anjos é o seu trabalho. Eles são trabalhadores braçais, são os operários da vontade de Deus. Eles são trabalhadores da vontade de Deus. E aí, o que nós podemos nos comparar com eles? Nós devemos também ser esses trabalhadores do reino de Deus. Então, como é que os anjos vivem diante do trono? Eles trabalham pela vontade de Deus. Eles trabalham para que a vontade de Deus se cumpra. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse o quê? Seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. E quem é que faz a vontade de Deus no céu? Os anjos. Os anjos. Vocês estão entendendo? Então, como é que os anjos vivem? É dessa forma que nós vamos viver. É uma comparação. Vamos ver o trabalho dos anjos em Apocalipse e ver como se relacionam conosco. Ok? Então, por exemplo, anjos são mensageiros de Deus. São mensageiros. Em João capítulo 1, versículo 1, olha só, que Apocalipse 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus anjos, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, Deus enviou o anjo para notificar a João a mensagem. Amém? De Apocalipse. Então, anjos são mensageiros. Em que isso se compara conosco? Você também é um mensageiro de Deus. Você também é um mensageiro. Aliás, a palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro. Então, olha só, para você entender, eu gosto de explicar direitinho. Eu estou fazendo uma relação, uma comparação entre os anjos e nós, entre essas categorias dos seres que estão diante do trono conosco. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, esses três seres, os anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estão diante do trono. E a forma que eles vivem diante do trono representa a forma que nós viveremos diante do nosso Deus, diante do trono, aqui na terra. A forma que eles vivem no céu deve servir de exemplo para nós de como nós vamos viver aqui na terra. Amém? Então, anjos são mensageiros. Nós também devemos ser mensageiros. Mensageiros da palavra do nosso Deus. Anjos dão testemunho, Apocalipse 3:5. Nós também devemos dar testemunho do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Anjos são guerreiros nas batalhas espirituais. Você também foi chamado para ser um soldado de Cristo. Amém? Um guerreiro na batalha espiritual. E você vence as guerras pelo sangue de Jesus, através da intercessão. Amém? Você também é um guerreiro. Os anjos também, eles guardam as portas da cidade santa. Eles são porteiros. Apocalipse 21, versículo 12 diz que na Nova Jerusalém, que está lá no céu, existem 12 portas. Não é assim que está escrito lá? E em cada porta tem
um anjo. Vocês são 12 anjos guardando as 12 portas. Então eles são porteiros. Qual é a representação que isso tem? Eles são aqueles que são responsáveis como pastores das ovelhas, protegendo a cidade, protegendo para que aquelas ovelhas, isso é claro, é simbólico, não saiam do aprisco. Assim como tinha um anjo que era colocado na porta do Éden, depois que Adão pecou, para que eles não pudessem retornar, aqui nós temos anjos, como que simbolicamente, para que as ovelhas não saiam da Nova Jerusalém. Claro que isso é simbólico, né? Mas o que acontece? Nós também somos esses guardiões das ovelhas do Senhor, cada um de nós. Diga para o seu irmão, se você é um guardião das ovelhas do Senhor. Então, o que significa dizer, meus irmãos? Que todos nós podemos, de certa forma e de alguma medida, apacentar alguém. Todos nós podemos cuidar de alguém, em alguma medida. Mesmo os mais novos. Se você tem 6 meses de crente, 1 ano de crente, mesmo sendo tão novinho na fé, né? Você pode cuidar de alguém que tem menos tempo do que você. Ser um guardião em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Eu sempre digo para você que a mulher samaritana, com um dia de crente, ela conseguiu evangelizar uma cidade inteira. E ela trouxe uma cidade inteira a Jesus Cristo. Então, se a mulher samaritana fez isso pelo Espírito Santo, qualquer um de nós podemos fazer, porque nós, como ela, temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então, todos nós podemos cuidar de alguém. Alguém faltou, alguém não veio, alguém faltou a célula, visite, ligue, manda um zap, faz alguma coisa, mas vamos cuidar uns dos outros. Vamos ter esse trabalho de apacentadores, de porteiros, de guardiões das ovelhas do Senhor, como os anjos têm, nós também temos aqui na terra. Diga glória a Deus. Então, o ministério dos anjos é um modelo indispensável para aqueles que querem viver na presença de Deus segundo a vontade de Deus. Então, o ministério dos anjos é um modelo para nós. Aí você diz assim, pastor, mas eles são anjos. E você também é um anjo de Deus. Amém? E os seres viventes? Quais são as características deles? A grande característica dos seres viventes é o trabalho sacerdotal deles. Os seres viventes, você vai ver que eles têm um trabalho sacerdotal. O que é um sacerdote? É aquele que ministra a Deus. É aquele que ministra a Deus. Então, qual é a razão de existir dos seres viventes, dos 4 seres viventes? É Deus, é o culto, é o trono. Por isso que vocês vão ver os seres viventes o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha só, versículo 8: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tendo descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso é o que? Adoração. Agora você percebeu que o texto diz que eles não têm descanso nem de dia nem de noite? Eles estão constantemente adorando a Deus, constantemente proclamando a santidade de Deus. Então, o que significa? Eles têm um trabalho sacerdotal. Qual é a representação que tem para nós? Nós também temos esse trabalho sacerdotal. Lembra de domingo à noite que eu falei sobre isso? Que você é o quê? Sacerdote real. O que é um sacerdote real? Um sacerdote do rei. Quem é o rei? Jesus. E você é sacerdote dele, ou sacerdotisa se você é mulher. Amém? Você é um sacerdote real. E qual é o trabalho do sacerdote? O trabalho do sacerdote é ministrar o coração do Senhor, ministrar a adoração, cuida do culto a Deus. Claro que no Novo Testamento não é mais aquele culto do templo. Você, como sacerdote, cuida do culto do seu templo, que é você mesmo. Então você tem esse cuidado como sacerdote de todos os dias separar tempo para o seu devocional. Você não dorme um dia sequer sem ler a palavra, sem orar, não como um fardo religioso, não como uma obrigação, não como uma regra da igreja, não como uma imposição da igreja. Não, você faz isso porque você entende que você é um sacerdote chamado pelo Senhor e você quer ministrar ao coração do Pai. Você se relaciona com Ele. Amém? Você vai à presença dele porque você o ama e porque, acima de tudo, você é amado por Ele. Porque você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Então, todos os dias, você separa um tempo para estar com Ele, a sós com Ele, para ministrar o coração dele, para adorá-lo, para ler a sua palavra,
Nem que seja um texto pequeno, uma porçãozinha pequena da palavra que você vai meditar e vai extrair dali vida e alimento para você. Em que você vai ministrar e levantar, sabe, pela manhã, e antes de você pisar os pés, ainda deitado talvez, levante suas mãos e diga: Senhor, eu te amo, obrigado porque eu sou amado, eu sou filho amado, obrigado, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso, pela noite o Senhor me deu. Então você tem que ter essa liberdade, não aquela coisa religiosa, de regra, não tem que fazer dessa coisa, desse jeito, nessa posição, e se você não fizer daquela posição, se você tem o costume de orar ajoelhado, e você não ora ajoelhado, você já se sente mal. Não é essa coisa religiosa, é um relacionamento vivo, amém? Ainda deitado, você já começa a dirigir os seus pensamentos ao Senhor. Quando você já acorda pela manhã, os teus primeiros pensamentos e as tuas primeiras meditações tem a ver com a graça, com a bondade de Deus, o quanto Ele é bom, e você diz: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me ama, e eu sei que esse dia vai ser maravilhoso, porque Tu és Deus comigo, e o Senhor está comigo, e eu vou vencer as guerras nesse dia. Eu convido o Senhor para andar comigo nesse dia, para me direcionar, para me dar direção. Então você chama a presença do Senhor para a sua realidade, para o seu dia, amém? Você já tem Ele presente em você, mas você pratica essa presença. Diga glória a Deus, diga aleluia. Muito bem, então os seres viventes, eles têm essa característica, né, do sacerdócio. Uma consequência natural do trono é o sacerdócio, é a adoração a Deus. Quando vamos ao trono, nós nos tornamos contemplativos, nós nos tornamos meditativos e nós nos tornamos contritos para ministrar a Deus. Então, toda vez que você está diante do trono, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como esses seres viventes que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, você vai contemplar a beleza, você vai meditar na bondade e você vai ter um coração contrito, quebrantado por causa da presença do Senhor. Estão entendendo a relação? E o texto diz também, eu já vou terminar aqui, não tem como, irmão, esse estudo é muito grande, o de hoje é muito grande. Se eu for aqui, eu vou até umas 10 horas. Então, para não cansar demais vocês, eu vou só ficar aqui e semana que vem a gente vê a relação dos 24 anciãos conosco, depois a gente vê as outras questões que tem nesse capítulo. São muitas questões que a gente vai examinar versículo por versículo, mas não dá para fazer tudo isso hoje. Mas só no verso 6 diz que eles são cheios de olhos, amém? Verso 6, esses 4 seres viventes: há diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? Olhos por diante e por detrás. Os olhos são a porta da alma. Qual é a representação que tem para nós? Os olhos são a porta da alma. A Bíblia diz que esses seres são cheios de olhos. Como isso se aplica a nós? Os olhos são a porta da alma. Ter olhos significa não ser alienado. Ter olhos significa não ser enclausurado. Ter olhos significa que você e eu, como eles, nós precisamos ter visão espiritual. Amém? Nós precisamos enxergar na dimensão espiritual como eles enxergam. Ter olhos significa que nós não temos uma fé cega. Amém? Nós enxergamos a quem servimos, nós enxergamos a quem adoramos, nós não temos uma fé cega. Ter olhos significa não ver apenas dentro de uma perspectiva teológica, mas ter uma visão abrangente, uma visão de todo. A Bíblia diz que esses seres tinham olhos por todos os lados. Talvez, queridos, assim como se a gente visse alguns seres das profundezas do mar, nós ficaríamos assustados. Imagine se você vê uma lula gigante de perto, você poderia ficar assustado, né? De vez em quando a gente assiste naquele canal Discovery Channel, a gente vê cada ser diferente, esquisito na nossa ótica humana, né? Cada animal exótico, cada peixe exótico, cada ser aquático exótico. Pois se você visse algumas espécies de anjos, você poderia ficar assustado. Alguns irmãos ficaram do passado, alguns irmãos da Bíblia ficaram assustados, né? Porque você vê, por exemplo, um ser desse, a Bíblia diz que ele tem olho para tudo quanto é lado. Imagine você ver um ser que tem olho aqui, olho na cabeça, olho cá do lado, outro cá do lado, olho atrás. O texto diz mais, que ele tem olho para frente, tem olho para trás, tem olho dentro. Tem olho dentro.
E aí tudo isso tem uma representação, amém? Então no versículo 8, olha só, verso 8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Então eles têm olhos, como eu falei, para frente, tem olhos para trás, tem olhos para os lados, ao redor, e tem olhos dentro. Então o que significa isso, né? Olho para frente representa para nós ter a visão da realidade futura. Então, como discípulos de Jesus, como cristãos, nós, como esses seres viventes, vamos olhar para frente. Amém? Olhar para a nossa realidade, olhar para o futuro, a nossa realidade futura. E sabe qual é o nosso futuro? Jesus está voltando e nós iremos morar com Ele. Nós estamos focados nisso, olhando para frente. A Bíblia diz que eles também têm olhos para trás. Qual é a representação disso? Olhar para trás é olhar para o passado, mas não olhar para o passado para viver no passado, olhar para o passado para aprender com ele, a não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. O passado, ele serve de aprendizado. É por isso que a gente estuda história na escola. Talvez o aluno, né, que ele não tem essa consciência, para que estudar história? Que bestagem, fica estudando a história desses homens, Pedro Álvares Cabral, não sei o que, né? Mas por que a gente estuda história, irmãos? A gente estuda história não é para somente conhecer, a gente estuda história para não cometer os mesmos erros do passado. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente olha para o passado, para o nosso passado, tem a ver com isso. É um aprendizado. O que eu errei, que eu não preciso mais errar porque estou em Cristo? Onde foi que eu falei que eu não preciso mais falhar porque agora estou em Cristo e a graça dele me sustenta? Então, eles têm olhos para trás, para nós representa isso. A Bíblia diz também que eles têm olhos ao redor, para os lados. O que significa? Nós também precisamos olhar ao redor. Nós também precisamos olhar a realidade à nossa volta. Nós precisamos olhar a necessidade à nossa volta. Precisamos olhar o que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos só ser crentes de banco da igreja. Glória a Deus, aleluia, orando, e a realidade à nossa volta, e as almas que estão clamando, e o povo que está gemendo, e o povo que está sofrendo, e a necessidade à nossa volta. Nós precisamos olhar para isso. Vocês estão entendendo? Foi assim com Isaías, né? A Bíblia diz que Isaías, ele olhou para Deus, depois ele olhou para si, né? Ele viu o Senhor, depois ele viu a sua condição, depois o texto diz que ele viu a necessidade. Porque ele ouviu a voz do Senhor: quem enviarei? Quem há de por nós? Ele olha e diz: eu vou. Ele viu a necessidade, amém? Então olhar ao redor, ter olhos ao redor, significa que a gente olha para a necessidade ao redor, para aquilo que está acontecendo à nossa volta. É aquele vizinho que precisa de um milagre, que precisa de um toque, que precisa de uma restauração familiar, que precisa de uma cura, que precisa do pão, do alimento, e você olha e vê isso, e você ajuda, e você se move. É lá na sua escola, é aquele aluno, é aquele colega, é aquele professor, sabe? É aquele vizinho. Não sei, queridos. Nós vamos olhar ao redor e nós vamos ver aonde precisa de um toque de Deus. Vocês estão entendendo? E por último, o texto diz que eles tinham olhos dentro. Não é isso que está escrito aí? Não é isso, irmãos? Versículo 8. Eles tinham olhos dentro. O que representa isso? É olhar para dentro de si mesmo, para a alma, para a sua alma. Então, muitas vezes nós olhamos também para dentro de nós, para a nossa alma, amém? Para que nós possamos ver qual é a nossa condição e clamar pelo socorro do Senhor, pela ajuda do Senhor. Vocês estão entendendo? Então esses seres viventes, irmãos, isso que foi escrito aqui não foi escrito por acaso, tem uma representação para mim e para você, e nós estamos aprendendo isso com eles, amém?